O que Cristo fez por nós? Uma das coisas grandiosas que ele fez por nós, foi trazer o reino de Deus a essa terra. Trazer o reino de Deus a essa terra. Magnífico, né? Jesus trouxe o reino de Deus a essa terra. Os judeus, ele tinha a perspectiva de viver no reino. Então a preocupação do judeu, na época de Cristo, era como comer pão no reino de Deus. Eles tinham desejo de participar do reino de Deus. Como comer pão no reino de Deus? Então a pergunta, o que eu farei para herdar a vida eterna? Era a pergunta. A preocupação do judeu na época de Cristo. Mas Jesus, para nós cristãos, traz outra perspectiva do reino. Jesus disse, o reino de Deus é chegado. Nós temos a visão de que o reino de Deus é chegado. Jesus trouxe uma outra perspectiva. Aquilo que ficava lá em cima, distante do ser humano, agora está entre nós. O reino de Deus vive entre nós. Está no aqui e no agora. Para os cristãos, Jesus modificou a perspectiva do reino de Deus. Para os judeus, era uma coisa distante, longe, e que ele devia labutar para atingir. Agora Jesus, para nós, diz, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Por isso que eu digo, nós vivemos em dias de milagres. Qual é a causa do milagre? A causa fundamental é que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Aí entramos no mundo sobrenatural de Deus. Jesus trouxe o reino de Deus para nós. Se ele não tivesse vindo, o reino de Deus não teria sido estabelecido aqui na terra. Jesus trouxe o estabelecimento do reino de Deus. Com a vida dele, possibilitou a entrada do Espírito Santo aqui na terra. Jesus possibilitou a entrada do Espírito Santo aqui na terra. E ele vive agora entre nós. O Espírito Santo veio para ficar. Ele vai ficar para sempre. E Jesus falou coisas dando uma visão, uma perspectiva do Espírito Santo para nós. Ele disse, olha, eu vou embora, mas vou rogar ao Pai para que o Espírito Santo desça. Para que o outro Consolador, é uma pessoa, ele é o outro Consolador, venha. O Consolador, o Paracleto, o Auxiliador, é o Espírito Santo. E ele veio. Que beleza! Nós vivemos em dia em que o Espírito Santo está presente aqui neste mundo. Então Jesus nos trouxe o reino de Deus e agora vem, ele roga ao Pai e o Espírito Santo desce à terra. E Jesus disse algumas coisas interessantes sobre o Espírito Santo. Ele disse, o Espírito Santo, quando ele vir, ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. O Espírito Santo, quando vir, vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. E o Espírito Santo também, disse Jesus, vai fazer vocês lembrarem todas as minhas palavras. Que grande segredo está aí. E que muita gente esqueceu essa palavra. Que o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai nos fazer lembrar todas as palavras de Jesus Cristo. Está um princípio aí importante. As palavras de Jesus Cristo são lembradas a nós pelo Espírito Santo.
não pelo método histórico. Hoje o homem caiu nas armadilhas da lógica. Justo cristão caiu na armadilha do ponto de vista da lógica. Ele adotou a lógica como princípio do seu raciocínio. O cristão adotou a lógica. E então, a lógica vai induzi-lo a erros logicamente praticáveis. A lógica engana a própria consciência do homem. Ela cria enredos. Ela cria arquétipos que enganam a própria consciência do homem. E o homem é engodado pelo ilusionismo que a lógica cria. O engodo da lógica. O homem às vezes é enganado pelo próprio pensamento do homem, pelos seus próprios arquétipos. E ele aplicou esse arquétipo à Escritura Sagrada. Em nome da ciência, ele fala coisas das Escrituras Sagradas. Ele vai iluminar a Escritura Sagrada em nome da ciência. Em nome dos procedimentos da ciência, ele vai iluminar a Escritura Sagrada. E muitos vão pegar essa iluminação e vão tomar como base. Resultado: pegaram o caminho errado, pegaram o atalho. Pois não é a lógica humana com seus procedimentos quem deve iluminar as Escrituras Sagradas. Jesus já disse: quem deve iluminar a Escritura Sagrada, quem vai tomar do que é meu, as minhas palavras, aquelas palavras que eu recebi do meu Pai, e vai trazer a lembrança de vocês, vai ser o Espírito Santo. Ele será o intérprete. Ele será o protagonista de Jesus Cristo. Ele será o Jesus Cristo iluminado agora em nossos corações. O Espírito Santo é o Jesus Cristo iluminado agora em nossos corações. Ele vai tomar a palavra de Jesus Cristo que está lá escrita e vai trazê-la brilhante diante dos nossos olhos. Nós vamos chamar isso de revelação. Esse é o método de Deus no presente e no aqui e no agora. Revelação. E o autor da revelação é o Espírito Santo. O Jesus iluminado. Ele vai ser o autor da nossa fé e o consumador da nossa fé. É uma boa nova, não é? Mas pobres intelectuais, confiando na força do seu braço, nas suas habilidades, nos seus raciocínios, jogam interpretações sobre a Escritura Sagrada. E aí se perdem. E perdem a fé verdadeira. E vem a dúvida. E os milagres desaparecem. Não acreditam mais no milagre. E quando não acreditam mais em milagre, eles raciocinam: não existe milagre. Então, vamos justificar? Como vamos justificar? O tempo do milagre passou. O tempo do milagre passou, gente. Vocês estão equivocados, intelectuais. Vocês pegaram o caminho errado e se equivocaram. Pois a obra de Deus não é feita no braço e na força, habilidade do homem. Deus diz. Vocês esqueceram do princípio que Deus disse? Que a obra dele é feita através do Espírito dele. Tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. Este é o princípio maior que os homens esqueceram, que tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. E quando o homem esquece o Espírito Santo e confia na sua própria força, e confia no seu próprio talento, e confia nas suas habilidades, e confia nos seus braços, resultado: caminhos equivocados, caminhos do atalho, equívocos. Mais resultado, mais consequência: dúvida nas Escrituras Sagradas.
e lançam dúvidas em alguns textos, e dividem, e fragmentam as Escrituras e põem dúvida nas Escrituras. Isso é a mente do homem. Quando as Escrituras Sagradas é dirigida pelo Espírito de Deus, aí haverá uma unidade na Escritura Sagrada. Sabe quando o cristianismo vai sentir a força da sua unidade? Quando ele respeitar o Espírito Santo. O intelectual cristão, respeite o Espírito Santo. Intelectual cristão, aceite o conselho, respeite o Espírito Santo. É ele quem vai trazer à luz no aqui e no agora a Jesus Cristo. É ele quem traz no presente, no aqui e no agora, Jesus Cristo. E o Jesus Cristo hoje é o Jesus Cristo revelado, iluminado pelo Espírito Santo. É uma boa nova, não é, intelectual? É uma boa nova, não é? Não é pela força do braço do homem, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é pelo talento do homem, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aí haverá uma perfeita unidade. Nós contemplaremos a unidade cristã quando nós contemplarmos o Espírito Santo. Cristianismo sem Espírito Santo é trambique. Não é só que eu falei alguma coisa? Cristianismo sem Espírito Santo é trambique. É trambique. E no trambique vai haver descrença, vai haver incredulidade. Milagre não irá acontecer. Não acontece. Porque Deus não pode atuar onde há incredulidade e dúvida. A semente da dúvida se opõe à semente da fé. Meu justo viverá da fé, diz Deus. A fé é a semente do tipo de Deus. É a semente que agrada a Deus. A fé agrada a Deus. A fé é agradável a Deus. Sabe o que agrada a Deus? Fé. E fé é você acreditar nas revelações do Espírito Santo. Quando você lê as Escrituras Sagradas. Jesus, então, veio trazer para nós o reino de Deus. No aqui e no agora. E onde está o reino de Deus? Ele está dentro de você. Ele é gozo e paz no Espírito. Você tem que saber que você agora é o templo de Deus. Deus habita em você. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus, a igreja de Deus? Essa é a igreja genuína, verdadeira. Pois a salvação se dá nesse campo individual. Jesus não morreu por um coletivo. Jesus morreu por cada pessoa. Por cada um de nós. E Jesus toca não no coletivo. Jesus toca no indivíduo. É uma boa nova, não é? Por isso que o reino de Deus está dentro de nós. Ele disse, eu não vou habitar em construções feitas por mãos de homens. Deus não está em templo feito por mãos de homens. Tolice. Tolice. Deus habita dentro de nós. Nós somos o endereço do Espírito Santo. E Jesus, além de trazer o reino de Deus, ele derrotou o grande adversário do homem. É um derrotado. Jesus já fez essa batalha. Jesus já sugou toda a força do pecado neste mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Toda a força do inimigo, Jesus já sugou. E sabe o que Jesus fez? Ele disse, olha, você que crê em mim, eu tirei toda a força do inimigo. Agora, você, eu te dou autoridade para, no meu nome, você curar enfermo e expulsar demônio. Quem crê em mim vai fazer as obras que eu fiz
quando você crer, você vai ao mundo e vai mostrar isso ao mundo. As obras que Jesus fez. E você vai mostrar o que Jesus mostrou. Milagres. Cura de enfermos. Expulsão de demônios. Pois nosso Deus é um milagroso por essência. Foi isso que Jesus veio mostrar. Eu sou o caminho que leva a Deus. Deus é milagroso. Jesus desafiou as leis da natureza. Ele andou sobre o mar. Ele ressuscitou mortos. Jesus estava mostrando um novo olhar, uma nova era. A era do quê? A era do reino de Deus. E quando esse evangelho do reino for pregado a todas as pessoas, a todas as gentes, a todas as nações, a todos os povos, virá o fim. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. O que Jesus fez por nós? Ele trouxe o reino de Deus, ele destruiu o poder satânico, ele nos deu poder sobre toda a autoridade do inimigo. E no nome dele, nós vamos curar enfermo e expulsar demônio. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.